unanimidade, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a absolvição do empresário André dos Santos Camargo Aranha, acusado de estupro de vulnerável da promotora de eventos Mariana Ferrer. Os desembargadores decidiram manter a decisão de primeira instância que absolveu Aranha. Mariana acusa o empresário de tê-la dopado e estuprado durante uma festa em Florianópolis. Aranha nega essas acusações e afirma que Mariana fez sexo oral nele de maneira consensual. No entendimento do promotor Tiago Carriço de Oliveira, o empresário não teria como saber se Mariana estava em condições de permitir a relação sexual e que, por isso, não haveria dolo, ou então não haveria intenção de estuprar. O argumento levou à criação de um termo nas redes sociais, o estupro culposo. Pois é, não existe, né? E também uma onda de protestos no Brasil e em outras partes do mundo. Sobre esse assunto, eu falo agora com a colunista aqui do UOL, Isabela Del Monde. Isabela, boa noite para você. Havia uma grande expectativa em relação a esse assunto, não é? A decisão aí dos desembargadores, eles confirmaram o entendimento da primeira instância, ou seja, a absolvição desse empresário do Aranha. Enfim, por mais que houvesse aí, que houve nessa onda de protestos, muitas mulheres se mobilizaram, as redes sociais também, mas mesmo assim mantiveram essa ideia de que ele não teria como saber se a Mariana Ferrer estava ou não consciente. Como é que para as mulheres e para você que, enfim, escreve sobre esse assunto, como é que você recebeu essa decisão da Justiça de Santa Catarina? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite para os telespectadores também que estão com a gente hoje. Eu recebi essa decisão com muita tristeza, né, Diego? Com muita angústia, porque esse é um caso em que a gente tem muita prova. A gente tem, né, as imagens da Mariana andando de forma errática no ambiente da festa onde aconteceu a violência, ela inclusive sendo amparada por pessoas ao caminhar. A gente tem mensagens de textos trocadas entre a Mariana e suas amigas, mostrando que ela não estava conseguindo se comunicar direito, estava no estado de confusão mental. A gente tem laudos médicos comprovando que houve rompimento de ímen e sangue, né, na lingerie da Mari. A gente tem, então, muita evidência, né, de que houve sim essa violência, porque não há qualquer verossimilhança na narrativa de que uma menina que preservou a sua virgindade até os 21 anos de idade teria perdido a sua virgindade com um desconhecido numa festa enquanto ela estava bêbada. Claramente, para ela, isso era um valor, era algo pelo qual ela prezava, né? Assim como várias outras meninas, várias outras jovens do Brasil e do mundo prezam esse valor, né? Então, essa narrativa, né, essa ideia de que ele não teria como saber, e isso se manteve, né, na decisão de segunda instância, ele não teria como ter praticado estupro de vulnerável sem saber que ela estava vulnerável, para mim, me parece muito menos verossímil, né, do que a narrativa, a história que a Mariana traz. E essa decisão, né, confirmada agora em segunda instância, ela só reforça o medo que todas as outras mulheres têm de denunciar, de reportar uma violência sexual. É um crime que tipicamente é cometido sem testemunhas, a portas fechadas, não deixa evidências, e muitas vezes o que as vítimas têm a seu dispor é o seu relato. E é por isso que o relato de uma vítima ele não pode ser escutado no vácuo. Ele precisa ser escutado no contexto das estruturas, no contexto estrutural que explica o cometimento dos crimes de violência sexual contra as mulheres, né? Esses relatos vão sempre no mesmo caminho, né? Tem sempre as mesmas histórias. Então, é muito desesperador que um caso que tenha tanta prova tenha sido o processado réu tenha sido absolvido por falta de provas. Isso passa uma mensagem para todas as meninas e para as mulheres brasileiras de que depois da violência sofrida não tem nada para fazer. Você não vai encontrar amparo no sistema de justiça, você não vai ser respeitada, a sua dor não vai ser reconhecida pelo Estado brasileiro. Isso é violência institucional. Isabela, além de tudo isso, durante todo o processo houve um constrangimento, né? Ali eu lembro de algumas cenas que até ganharam notoriedade, quer dizer, a condução desse caso, né, por assim, excluindo essa parte da decisão que já traz toda essa questão que você menciona,
mas houve um constrangimento à Mariana durante todo o processo, né? Houve, e foi tão grave, né, esse constrangimento que a Mariana passou, e a gente teve acesso, né, teve ali os vídeos da audiência e todo mundo viu o que as juristas e os juristas veem diariamente nas audiências, veio a público essa informação chocando, então, a população brasileira. Tão sério foi isso que está correndo agora na Câmara Federal um projeto de lei criminalizando e proibindo a violência institucional, especialmente em audiências com temáticas relacionadas ao gênero. A Mariana foi exposta nas audiências como uma mulher promíscua, como uma mulher que postava fotos nuas ou semi-nuas em redes sociais, portanto, como alguém indigna de proteção do direito. Não importa se a mulher está posando pelada, se ela está postando foto com biquíni nas redes sociais, se ela é uma trabalhadora sexual. Nada disso impede que ela seja uma vítima de violência sexual. Então, além disso, há um reforço de estigmas e de mitos, de mentiras com relação às vítimas e aos crimes, né? Essa ideia, então, de que uma mulher que tem uma vida livre, de uma mulher que sai, de uma mulher que se diverte, de uma mulher que toma bebidas alcoólicas, ou seja, de uma mulher que se comporta igual a um homem pode se comportar na sociedade, essa mulher, então, portanto, para de ter direito à proteção estatal, né? Porque ela é alguém que se coloca voluntariamente em risco. São todos esses mitos que essas decisões estão reforçando. E é claro, gente, o judiciário, ele escolhe ele é pautado por interpretação da lei, interpretação dos fatos, e há uma escolha de qual versão de interpretação o juiz ou a Câmara, né, ou os ministros fazem. Né? E o que a gente vê normalmente é que ainda há no judiciário brasileiro uma escolha machista, uma escolha misógina, ou seja, de ódio às mulheres, de desrespeito às mulheres, na interpretação dos fatos. Né? A gente tem várias outras séries de decisões assim. Né? Tem decisão do STJ absolvendo um homem de mais de 70 anos que estuprou uma menina com menos de 13 anos, e na decisão, o ministro que conferiu essa decisão, ele diz que a vítima já era uma mulher, ela tinha 13 anos, e ele se refere a ela como uma mulher, diz que ela já era uma mulher com uma vida sexual ativa, quando, na verdade, ela era uma criança vítima de exploração sexual e obrigada a usar drogas, né, para, enfim, conseguir de alguma maneira sobreviver aquilo ali. Né? Então, a gente tem falta a lente de gênero, né? Falta a lente de raça, faltam diversas lentes no judiciário brasileiro que consigam, de fato, interpretar a realidade como ela de fato é. A violência sexual contra as mulheres ainda no Brasil ainda é tratada de maneira muito desrespeitosa, sem seriedade, sem base científica pelo Brasil, seja pelo judiciário, seja pelo legislativo, seja pelo executivo. E assim como a gente conseguiu emplacar e mudar a percepção brasileira com relação à violência doméstica, não tenham dúvidas, a gente vai conseguir fazer a mesma coisa com a violência sexual.